Eu estou notando aí que muita gente no jornalismo expressa surpresa pelo público que lotou as ruas, as praças, de praticamente todas as cidades brasileiras. Porque eu vi imagens de cidades do interior do Maranhão, do Acre, do Rio Grande do Sul, de toda parte, né? A gente, em geral, só vê as grandes capitais e as nossas capitais, mas foi no país inteiro. Surpreende-se por quê? Porque certamente estão acreditando nas pesquisas, embora tenham sido enganados pelas pesquisas em 2018. Mas estão insistindo, aquele me engana que eu gosto. Aí se surpreendem quando aparece um mar de gente, embora tenham feito a maior propaganda de violência para ver se as pessoas ficariam em casa. Na Avenida Paulista chegou a haver chuva, e mesmo assim ela esteve super lotada, né? Foi um mar de gente. Agora, e aí as reações, as pessoas não se dão conta, eu estou falando de colegas meus, né? Do passar recibo, né? Tem uma história do Flores da Cunha, que era viciado em pôquer, jogava no Jockey Club do Rio de Janeiro, e ele estava jogando pôquer e tinha um sujeito atrás dele piruando o jogo dele. Aí ele estava com todas as cartas para ganhar aquela rodada e jogou tudo errado. Olhou para trás e disse, sofre, peru. Então, eu estou vendo, os que foram piruar as manifestações estão sofrendo. Teve até aquela história da pergunta para o Aldo Rebelo, que foi ministro de Lula, ministro de Dilma, foi do Partido Comunista do Brasil, né? E perguntaram para ele, como é, o senhor viu o que acha dos bolsonaristas se apropriando da bandeira nacional? Óbvio que a bandeira nacional é de todos, né? Aí ele respondeu, não. O caso é que jogaram a bandeira nacional no chão e adotaram a bandeira vermelha. Aí isso foi a oportunidade para que Bolsonaro e seus seguidores erguessem a bandeira nacional. Aliás, pisoteada por seguidores do outro lado, né? Pisoteada, queimada, como aconteceu em Curitiba, como aconteceu na Califórnia. Então, foi Agora, o mais grave de tudo é que esses colegas que têm brigado contra os fatos desde meados de 2018, agora estão brigando contra o povo, estão xingando o povo que foi para a rua, essa maioria que foi para a rua, essa massa que foi para a rua. Estão esquecendo que democracia é o governo do povo para o povo, é o governo da maioria, é atender à vontade do povo. Isso é democracia, estão esquecendo isso. Bom, mas, enfim, o candidato Lula com o seu companheiro Alckmin fizeram um comício na noite de ontem em Nova Iguaçu e foi o dia em que puderam festejar o registro da candidatura Lula. Ficou assim, né? Vai ser registrado, porque afinal foi condenado várias vezes, né? Em 3 instâncias, e a condenação simplesmente foi anulada por um ato praticamente administrativo do ministro Fachin, que depois encaminhou ao plenário do Supremo, que aprovou, né? E, no entanto, não aprovaram a candidatura de Roberto Jefferson, que foi indultado, mas porque ele foi condenado no Mensalão, que ele denunciou. Mas aplicaram ficha limpa no Roberto Jefferson, como aplicaram ontem no Garotinho, no Rio de Janeiro, aplicaram no Isalci Lucas aqui em Brasília, o senador que queria ser candidato ao governo do Distrito Federal. Então, fica estranho, a gente demora a entender uma coisa dessas, né? Como eu demorei a entender, juntar a palavra que virou quase um adjetivo, que foi pronunciada lá no dia 7, né, o tal de imbrochável, né? Parece o Antônio Rogério Magri, que inventou o imexível, né? Eu entendi, porque o presidente sai do Alvorada, preside como comandante supremo a parada militar, se despe da faixa presidencial, vai para outro palanque, para um carro de som, né, numa manifestação que foi uma massa nunca vista em Brasília. Sai da manifestação, pega avião, vai para o Rio de Janeiro, comanda uma motociata do Aterro do Flamengo até posto 6 em Copacabana. Depois lá no posto 5, Copacabana. Comanda uma manifestação gigantesca também.
E depois de tudo isso, ainda sai de lá e vai para o Maracanã ver jogo do Flamengo, onde é aplaudido, aliás, o Maracanã só aplaudia Médici, e vai a tudo mais. Até minuto de silêncio vai, como dizia Nelson Rodrigues, e aplaudido lá. Então, meu Deus, o homem não cansa, né? Será que isso deve ter querido dizer isso com o tal de imbrochável? Mas, enfim, estamos já, está se esgotando aí o prazo para chegar no dia 2 de outubro. E, se alguém não escolheu ainda seus candidatos, né? Não é só presidente da República, não, gente. Tem que escolher bem o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador, né? Porque tudo isso influencia na vida de todos nós, de nossos filhos, nossos netos, os legisladores que fazem as leis estaduais e as leis federais, né? E que podem até mudar a Constituição, e os chefes de executivo. Vamos pensar bastante nisso. Olha o que aconteceu lá no Chile, o que aconteceu na Colômbia, né? Por falta de voto, por abstenções, ou votar em branco ou votar nulo. A gente tem que escolher, seja qual for o critério. De Brasília, Alexandre Garcia.